Beleza. Então a gente pode começar com a gravação. Marta, obrigada. Bom dia, boa tarde e bem-vindos a todos e todas. Fico feliz de ver tantas caras novas e conhecidas, tantas pessoas interessadas no tema de transparência. Como já disse, em total, nessa reunião, se inscreveram mais de 60 pessoas de 13 países diferentes e de vários setores. Temos pesquisadores, técnicos, especialistas de clima, de instituições internacionais, de ministérios e também de várias agências diferentes. É realmente um grande prazer ter cada um de vocês aqui. Quero dar as melhores bem-vindos a todos e todas. O meu nome é Simone Gotthard e sou coordenadora do Núcleo Lusófono, junto com o meu querido colega Tiago Mendes, também coordenador técnico do Núcleo Lusófono, e nós dois seremos os moderadores desse evento virtual. Bom dia, Tiago. Bom dia, Simone. Bom dia a todas e todos. Muito feliz de estarmos todos juntos virtualmente aqui nesse globo lusófono. Sim. Bom, queria dar primeiro mais algumas informações organizatórias. O seminário, como vocês já deveriam saber, terá a duração de 80 minutos em total e será na língua portuguesa. Como também já disse antes, a sessão vai ser gravada e peço também a todos que se encontrem em modo mudo e que, por favor, permaneçam em modo mudo até o final, quando teremos a parte de perguntas e respostas. Para que não haja interrupções durante as apresentações, peço aos senhores e senhores que escrevam as suas perguntas e dúvidas no chat. Em cima, no lado direito, tem os 3 pontinhos e aqui vocês podem abrir o chat e colocar as perguntas, ou também no final da sessão vai ter tempo para fazer perguntas com áudio. Também pode levantar a mão com o símbolo pequenininho da mãozinha. E lhes quero informar que vamos ter pelo menos 15 minutos de perguntas e respostas no final do evento. Então vai ter bastante tempo para trocar experiências. Como algumas pessoas de vocês já devem saber, o Núcleo Lusófono da Parceria sobre Transparência no Acordo de Paris foi criado em novembro de 2016. Em particular, o Núcleo Lusófono tem como objetivo promover o intercâmbio de experiências entre os países de língua portuguesa e fortalecer as capacidades a fim de cumprir as obrigações de comunicação e transparência incluídos no âmbito da UNFCCC e seu Acordo de Paris. O grupo é apoiado pelo Ministério Federal de Saúde, Segurança da Cadeia Alimentar e Meio Ambiente da Bélgica, bem como o Ministério Federal do Meio Ambiente da Alemanha, e no âmbito da PATPA e pelo Programa de Apoio Global, que é implementado em conjunto pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O grupo atualmente compreende 9 países e a língua de trabalho é o português. É também por isso que traduzimos um manual técnico sobre a preparação para a implementação da estrutura de transparência aprimorado no âmbito do Acordo de Paris, em português, a fim de fornecer essa valiosa ferramenta em português para os profissionais dos países lusófonos. Justo com o objetivo de facilitar a implementação
da estrutura de transparência aprimorada por todos os países lusófonos. Aqui o próximo slide. Quero aqui apresentar brevemente a agenda, que é composta por, primeiro, a introdução, que já está tendo lugar, e vamos ter uma apresentação do Gerd Fremont, do governo da Bélgica, tanto como do Tiago Mendes, o meu colega do núcleo lusófono. Depois, vamos ouvir vários relatos de experiências e lições aprendidas sobre o marco de transparência. Vamos ouvir uma apresentação da Virginia Sena sobre as experiências do CGE em apoiar os países em desenvolvimento. Muito obrigada, Virginia. Estamos muito felizes que você está aqui hoje conosco. E também depois vamos ter uma apresentação do Victor Góes sobre as perspectivas do tema de transparência para SEB e COP. Também é muito prazer, ficamos muito felizes que você tomou esse tempo para compartilhar as suas perspectivas conosco. E, finalmente, também vamos ter duas experiências de países, de São Tomé e Príncipe, o Arthur Trinidade está aqui conosco, e São Tomé e Príncipe já está na preparação do 4º inventário, então o Arthur tem muita experiência para compartilhar, muito prazer. Arthur, obrigado por estar aqui conosco. E também tenho o honra de apresentar o André Maciel, que é o ponto focal nacional do Brasil para o UNFCCC. E ele nos vai falar das experiências do Brasil. Muito, muito prazer, uma honra ter você aqui conosco, André Maciel. Bom, depois vai ter bastante tempo para perguntas e respostas e vamos pensar também para avaliar o nosso evento. Como podem ver, temos uma agenda bastante apertada, mas com palestrantes excelentes e tratamos o tema da transparência de várias perspectivas. Todos os nossos palestrantes são grandes pessoas na área de clima e muito, muito prazer ter vocês aqui conosco. Obrigado por compartilhar suas experiências e muito, muito bem-vindo aos palestrantes. Para começar, queria agora primeiramente chamar o Gerd Fremont, do governo bélgico. Coordenação e visão geral da participação belga nas negociações climáticas internacionais e coordenação das iniciativas de cooperação internacional e bilateral no campo de mudança climática. Ele foi também quem iniciou a tradução do manual em português. Muito obrigado, Gerd, e muito prazer tê-lo aqui. Bom dia. Por favor, Gerd, passo a palavra para você. Muito obrigado, Simone. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um grande prazer de estar aqui nesse 4º seminário virtual do Núcleo Lusofono. Vou só falar algumas palavras de introdução e daí passar a palavra para Tiago para elaborar mais no conteúdo do manual. Como vocês sabem, a estrutura de transparência aprimorada foi estabelecida no Acordo de Paris e na COP24 em Katowice as partes acordaram as modalidades, procedimentos e diretrizes. E agora estamos indo para Glasgow e em Glasgow, na COP26, vamos tentar finalizar os formatos tabulares comuns e daí tudo será pronto para implementar a estrutura de transparência. Foi decidido que todas as partes deverão apresentar-se o primeiro relatório bienal de transparência
e Inventário Nacional até 31 de dezembro de 2024. E mesmo se tiver flexibilidade para as países em desenvolvimento que necessitam, e mesmo se esteja previsto apoio para a implementação da transparência, isso é percebido como um desafio por muitos países em desenvolvimento, em particular aqueles países com menos capacidade e experiência em transparência. E para apoiar esses países, o Grupo Consultivo de Especialistas no contexto do UNFCCC, em cooperação com o Secretariado da Convenção, elaborou um manual técnico para as países em desenvolvimento sobre a preparação para a implementação dessa estrutura de transparência aprimorada na língua inglesa. E esse manual pretende ser uma ferramenta prática de apoio e tenta encontrar um equilíbrio na comunicação dessas regras numa linguagem mais simples para melhorar a acessibilidade e aumentar a compreensão com o objetivo de facilitar sua implementação. Entretanto, a maior parte do trabalho, incluindo a coleta e organização de dados, relatórios sobre políticas nacionais e seus resultados, deve ser executado por profissionais em vários ministérios nacionais. Na maioria das vezes, esta não é a sua principal atividade. Eles não foram envolvidos nas negociações sobre essas regras. E muitas vezes eles não têm o inglês como língua de trabalho regular e, portanto, o idioma pode ser uma barreira adicional na aplicação. Uma solução a curto prazo pode ser de contratar consultores externos, mas essa solução não contribuiu para a capacitação nesses países. E esse foi também, como Simone já contou, foi a razão da criação do Núcleo Lusófono, alguns anos atrás, para facilitar o intercâmbio, a capacitação e para fornecer ferramentas práticas e concretas para implementar a transparência nos países lusófonos. Depois da tradução do manual MRV, a manual de medição, relatório e verificação para os países em desenvolvimento para o português em 2018, nós tomamos também a iniciativa de traduzir o manual técnico para os países em desenvolvimento sobre a preparação para a implementação da estrutura de transparência aprimorado sob o Acordo de Paris. Isso foi um esforço conjunto de todos os parceiros envolvidos nesse trabalho e queria ressalvar aqui a excelente cooperação que tivemos com o Secretariado da Convenção e queria também agradecer as contribuições na revisão técnica de Vítor do Secretariado, da Isabela e da Simone do GIZ e de Tiago do Global Support Program. Nós esperamos que esse manual possa ser uma ferramenta útil em português para os profissionais dos países lusófonos, com o objetivo de facilitar a implementação da estrutura de transparência aprimorada. E esperamos também que este seminário pode ser um bom começo para esse caminhado. Muito obrigado. Muito obrigado, Gert. Realmente, eu acho também que esse manual técnico é muito, muito bom e agora temos a tradução em português, então realmente, sim, vai receber ainda mais pessoas e sem gastar muito tempo, eu já quero dar a palavra para o Tiago, quem vai falar mais detalhadamente do conteúdo desse manual. Bom, Tiago, muito obrigado, Simone. Novamente, bom dia a todas e todos. Saúdo a todos os palestrantes e todos os participantes. Um comentário inicial que eu acho realmente fantástico, essas atividades do Núcleo Lusófono. Como vocês podem ver, a gente conseguiu já nesses pouco mais de 20 minutos já ver 6 sotaques diferentes de português, né? Então, é uma coisa impressionante. E vamos ver ainda mais outros, pelo menos mais outros 5 ou 6, incluindo dos nossos palestrantes.
Simone, por favor, você pode projetar o próximo slide? Isso, por favor. Obrigado. Essa apresentação, ela não tem o intuito de detalhar completamente todo o conteúdo do manual, né, porque aí, como vocês vão ver, é um conteúdo bastante extenso, quase cerca de 80 páginas do conteúdo do manual em si, esse que está no topo da tela, né, e foi traduzido também um adendo. Esse adendo é um adendo que apresenta também uma série de informações adicionais, exatamente para que os países em desenvolvimento possam se beneficiar desse conteúdo que foi elaborado pelo CGE, né, onde também queria agradecer também a presença da presidente do grupo do CGE, que está aqui conosco hoje também, a Virgínia. Próximo slide, por favor. Qual que é o objetivo desse manual, né? O objetivo básico dele é melhorar o processo de compreensão sobre a estrutura de transparência reforçada. Como vocês vão ver, tanto na minha apresentação quanto também no manual, a preocupação da revisão técnica dessa tradução foi colocar o máximo possível as siglas, né, na forma como elas são expressas em inglês, para que os praticantes, pesquisadores, né, e tomadores de decisão lusófonos, quando estiverem no processo de negociação internacional, possam navegar nessa enorme sopa de letrinhas, que é o número de siglas que nós temos na temática de transparência da mudança do clima nas negociações. Então, a estrutura de transparência reforçada, nós continuamos em ETF, né, em inglês, que é Enhanced Transparency Framework. Tá? Então, a gente apresenta nesse conteúdo essa estrutura de transparência, assim como os MPGs. Quais são os MPGs? São as modalidades, procedimentos e guias, ou seja, modalidades, procedimentos e diretrizes para que os especialistas nacionais, os profissionais das partes, assim como pesquisadores e praticantes, possam considerar a questão da produção dos relatórios atuais e futuros dentro da estrutura de transparência como uma oportunidade para melhor se planejar, para melhor ampliar os benefícios da realização da relatoria e da verificação. Próximo slide, por favor. Qual é o conteúdo básico do manual? Ele está disponibilizado em 7 capítulos, né, sendo um primeiro de introdução apresentando os objetivos, o escopo do relatório, um segundo capítulo completamente detalhado a sinalizar e explicar para o leitor quais são os relatórios que compõem essa estrutura de transparência aprimorada. O terceiro capítulo ele vai detalhar os procedimentos vinculados à revisão técnica por especialistas, né, que em inglês a sigla é a TER, Technical Expert Review, né, onde serão feitas o processo literal de revisão daquilo que for encaminhado pelos países nos chamados relatórios de transparência bienal. Tá? O quarto capítulo ele vai apresentar a consideração multilateral facilitada do progresso, que é uma sessão pública que será realizada ao final da revisão técnica por especialistas, individual, né, ou seja, especializada para cada país, aonde serão realizadas esclarecimentos e troca de informações de maneira facilitada no âmbito do Acordo de Paris para os países. O capítulo 5 vai apresentar as ligações. Dentro do Acordo de Paris, existem uma série de outros mecanismos, né,
tais como o Comitê de Promoção ao Cumprimento, tais como o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, tais como outros relatórios que são feitos no âmbito da UNFCCC, e nesse capítulo 5 são apresentadas essas ligações entre as várias partes do regime de mudança do clima. O capítulo 6 vai apresentar o processo de transição, ou seja, o que temos hoje, tanto para países desenvolvidos e em desenvolvimento, e o que teremos a partir da implementação plena do ETF. O 7º capítulo, então, apresenta outros documentos de referência técnica. Próximo slide, por favor. Basicamente, esse slide inclusive, uma das figuras que estão no conteúdo do manual. Ele tende a apresentar quais são os 8 capítulos da decisão 18 CMA1, que é a decisão que detalhou a estrutura de transparência aprimorada. Tá? E aí é muito importante de sinalizar para vocês que a leitura do manual não substitui a leitura da decisão, ou seja, o texto legal é importante que todos vocês leiam. O que a gente fez com o manual é basicamente tentar facilitar e explicar em formas mais didáticas o que tem no conteúdo da decisão. Tá? Então, basicamente, o primeiro capítulo, introdução, o segundo capítulo vai apresentar quais são os detalhes do relatório de inventário, o capítulo 3 vai apresentar como é feito o rastreamento, o acompanhamento do progresso da NDC. O 4º capítulo vai ser trabalhado a questão da adaptação, ou seja, o artigo 7º do Acordo de Paris. O 5º capítulo vai trabalhar as questões de financiamento, de capacitação e de transferência de tecnologia, ou seja, artigos do artigo 9º ao artigo 11. Né? O 6º capítulo vai trabalhar a questão do apoio necessário e recebido em matéria de implementação das NDCs. O 7º vai detalhar a questão da revisão técnica, o 8º da consideração multilateral facilitada do progresso. Próximo slide, por favor. Bom, esse slide ele tem a função, basicamente, de mostrar para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha no Acordo de Paris e nas regulamentações do Acordo de Paris, que detalha o que deve entrar no chamado relatório de transparência bienal. Tá? Ou seja, o relatório que vai substituir o atual relatório de atualização bienal. Então, além do inventário nacional, que está apresentado no capítulo 2, vai ser necessário que os países detalhem, em uma seção específica, o processo de rastrear a implementação e como está o status do alcance das metas previstas na NDC, nos termos do artigo 4º, que trata da questão de mitigação. Uma outra parte importante do BTR, né, do relatório de transparência bienal, é a questão da adaptação. Então, ou seja, o progresso na implementação das ações de adaptação, novamente, a cada 2 anos, o país vai ter que apresentar todos esses itens que nós estamos projetando na tela. Como o relatório ele é um relatório para todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, existe essa separação entre apoio prestado e mobilizado, que é o que está em amarelo na tela, e o apoio financeiro de desenvolvimento e transferência de tecnologia recebido e necessário. Né? Então, ou seja, para os países que prestam e mobilizam recursos, eles teriam que apresentar de forma objetiva o que foi prestado de financiamento, de apoio.
ou de capacitação, transferência de tecnologia, e, por outro lado, os países que recebem esses recursos e esse apoio teriam que apresentar nesse segundo capítulo todos os pontos relacionados à transferência financeira, ou formação, ou transferência de tecnologia. Vamos dizer assim, uma parte diferente e bastante que demandará bastante atenção de todos envolvidos na produção desses relatórios bienais é que, segundo as regras do Acordo de Paris, também vai ser necessário apresentar áreas de melhoria, ou seja, um plano de melhoria contínua da produção desse relatório. Próximo slide, por favor. E aí, esse diagrama é basicamente para que vocês entendam como funcionará o prazo de transição. Tá? Então, de 2019, início do gráfico, onde a gente ainda tem o processo de produção dos relatórios bienais de atualização, né, de atualização bienal, para os países em desenvolvimento e os relatórios bienais para os países desenvolvidos. Até o final de 2022, os países desenvolvidos vão apresentar os relatórios bienais e, a partir de 23 em diante, os países desenvolvidos realizarão já no formato específico do BTR, né, do relatório de transparência bienal. A expectativa dos países em desenvolvimento é que esse prazo seja 2 anos posteriormente, então, ou seja, a migração dos relatórios bienais ocorreria a partir de 31 de dezembro de 2024. Né? Nós estamos em maio de 21, parece que tem muito tempo e realmente, quando vocês estiverem em contato com o volume de novas disposições das decisões, a gente sinaliza que vai ser um período bastante corrido para todos aqueles envolvidos para fazer as devidas atualizações e revisões nos procedimentos para a produção dos relatórios. O processo de transição não afetará as atividades de REDD+, né, que são os incentivos baseados em resultados alcançados, né, o pagamento por resultado. Por isso que ele está ao longo, desde 2019, continuamente até o final. Isso, aí voltou. Obrigado. E, da mesma forma, ainda existem partes específicas das negociações que precisam ser detalhadas, em especial as tabelas de referência, os chamados Common Tabular Format Tables, então as tabelas comuns para relato, tá, para reporte. A expectativa é que essas tabelas sejam aprovadas até o final desse ano, na COP de Glasgow, mas o Vitor vai apresentar isso com um pouco mais de detalhe na apresentação dele. Próximo slide, por favor. Bom, e só para encerrar, o que tem no adendo? Né? Como vocês podem visitar na página do CGE, esse adendo ele somente está disponível em inglês hoje. Né? O manual foi traduzido em várias línguas, das 6 línguas das Nações Unidas, mas nós identificamos como sendo de grande valia a aplicação da tradução desse adendo. Por quê? Porque ele apresenta não só o que está dentro das regras para o relatório bienal de atualização, que é essa coluna do meio, né? Mas também compara aquilo que está presente nas regras das comunicações nacionais e aquilo que vai ter que ser incluído nos relatórios de transparência bienal. Tá? Então, foi feito um código de cor, onde vermelho apresenta-se o deverá, o que em inglês seria uma obrigação, shall, né, deverá, e aquele que apresenta-se em azul claro aqueles que entrariam como encorajamento, o poderia, ou conforme apropriado na medida do possível,
e todos aqueles pontos que estiverem em verde, claro, é que há uma flexibilidade para os países que necessitarem. Tá? Informações sobre quando é narrativo vai ser apresentado em roxo. Né? Então, de uma forma bastante rápida e geral, essa é a apresentação do conteúdo. Espero que todos gostem e tenham a oportunidade de utilizar bastante o manual. Muito obrigado. Eu retorno a palavra para Simone. Simone, por favor. Muito obrigado, Tiago. Muito bom resumido. Eu acho que agora todos temos uma primeira visão ou uma segunda visão também, talvez, do manual técnico. Muito bom que você resumiu e explicou já os detalhes do manual. E já quero sinalizar também que é claro que vamos compartilhar com todos vocês, depois desse evento, a tradução do manual em português. Agora já vamos seguir com os relatos das experiências e lições aprendidas sobre o marco de transparência, mesmo que se peço a todos que já podem fazer também as perguntas no chat. Se tiverem perguntas, por favor, podem usar os 3 pontinhos e escrever as suas perguntas para que o Tiago e eu possamos fazer depois a consolidação em blocos temáticos no final da sessão. Muito obrigada. Bom, e agora quero dar a palavra para a Virginia Sena. O Tiago já falou que ela agora é a nova presidente da CGE. É uma honra que você está hoje conosco, Virginia, e parabéns e muito sucesso para esse novo cargo. E estamos muito felizes de ter você hoje conosco. Você também é engenheira química e especialista na elaboração de inventários de gases de efeito estufa nacionais. E vamos ouvir mais um sotaque do português portunhol, porque a Virginia vive em Uruguai. Por favor, Virginia, a palavra é sua. Muito feliz e obrigado por estar aqui conosco. Muchas gracias, Simone. Muito obrigado, Tiago. Voy a intentar poner alguna palabra en portugués. Trataré de hablar divagado en español para que puedan comprender lo que hablo. Bueno, muy agradecida de haber recibido esta invitación, porque permite que los países de habla portuguesa puedan conocer un poco más el trabajo del Grupo Consultivo de Expertos, que es un grupo constituido en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El grupo tiene 24 miembros y tiene representantes de 3 grandes regiones de países en desarrollo, de África, de Asia y Pacífico y de América Latina y el Caribe. Y también tiene representación de países desarrollados y instituciones intergubernamentales, como por ejemplo el IPCC. La misión del CGE es apoyar a los países en desarrollo para cumplir con sus obligaciones de reporte, y recientemente se extendió, digamos, la misión del CGE para apoyar a los países para adaptarse al nuevo marco de transparencia aprimorado. Su objetivo es apoyar técnicamente a los países y darles, fortalecer sus capacidades, pero en respuesta a las necesidades que los propios países hacen llegar al CGE.
Entonces, para eso se hacen una serie de evaluaciones o encuestas a los países para conocer sus necesidades específicas de capacidad. Hace un año y medio atrás, se definieron unas prioridades estratégicas del CGE de aquí al 2026. En estos primeros años, el CGE va a continuar identificando las necesidades de capacidad de los países para cumplir con el actual marco de MRV, y también prepararlos para afrontar el nuevo marco de transparencia aprimorado. Entre los años previos al 2024, que es cuando los países tienen que presentar su primer informe bienal de transparencia, los esfuerzos van a estar enfocados en promover y facilitar la preparación de estos informes. Y más allá del 2024, analizar cuáles fueron las lecciones aprendidas, cuáles son las necesidades de capacidad que todavía existen, para seguir facilitando la mejora de la presentación de los informes, y también continuar apoyando a los países para la preparación de sus comunicaciones nacionales también. La próxima, por favor. Luego de la conferencia de las partes de Katowice, el CGE decidió inmediatamente realizar este manual para poder facilitar el entendimiento de las MPGs, como decía Tiago, de hacerlo en un idioma más comprensible, facilitar el entendimiento de los países. Y bueno, y la idea que este manual se terminó de preparar en junio del 2020, gracias al apoyo de todas las organizaciones que están acá representadas, se pudo traducir al portugués, y fue traducido también en otros idiomas de las Naciones Unidas. Y la idea es que este documento es un documento vivo, que se va a seguir mejorando y actualizando con las nuevas resoluciones que se tomen en la COP, por ejemplo, referente a las tablas comunes de reporte, y también a las sugerencias que se reciban de los técnicos que usan el manual. Siguiente, por favor. El año pasado, el CGE dedicó sus talleres de entrenamiento regionales a poder explicar a los países en desarrollo, a ver las diferencias entre el marco actual de MRV y las necesidades para el cumplimiento con el marco de transparencia reforzado. Para esos talleres, para facilitar los materiales a los participantes de esas oficinas, como le llaman ustedes, se realizaron 4 videos animados sobre el marco de transparencia reforzado, que están traducidos en los idiomas de Naciones Unidas. Lastimosamente no están traducidos al portugués. Podría ser una actividad que podían llegar a aprender. Son, la verdad, unos videos muy, muy didácticos que muestran las principales componentes del marco reforzado de transparencia, los vínculos con otros artículos del Acuerdo de París. Y bueno, y en la página del CGE pueden encontrar todos estos materiales, pueden encontrar el link a estos videos que están en el canal de YouTube de la convención, y estas infografías que, bueno, que pueden incluso facilitar el entendimiento. Siguiente, por favor. El CGE, en su primera reunión anual, prepara su plan de trabajo para el año, en el que decide enfocar sobre diferentes puntos para el fortalecimiento de capacidades. Para eso desarrolla materiales de entrenamiento específicos. Este año los materiales de entrenamiento
van a ser fundamentalmente en el tema de arreglos institucionales para el marco de transparencia. También para producir estos materiales y cubrir las necesidades de los países, realiza encuestas para saber las necesidades de capacidad de los países. Este año se van a realizar oficinas de entrenamiento práctico sobre el tema en especial de los arreglos institucionales, incluido el manejo, el gerenciamiento de datos para la elaboración de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Y también va a haber 2 series de webinarios sobre unos temas que vamos a ver un poquito más adelante. El CGE también mantiene contacto con otras organizaciones, otros grupos en el marco de la Convención y en el marco de Naciones Unidas. Por ejemplo, ahora se está fortaleciendo los lazos con la Oficina de Naciones Unidas de Estadísticas. Se va a tratar de hacer un mayor vínculo con las oficinas nacionales de estadística para encontrar las sinergias para la preparación de los informes bienales de transparencia. Siguiente, por favor. Como les decía, este año va a haber esta serie de entrenamientos prácticos. Van a haber varias fechas de talleres según las regiones y según el idioma en que se habla. Lamentablemente no hay un entrenamiento en portugués, pero bueno, según su segunda lengua pueden unirse a los seminarios que se dan en inglés o en francés o en español. Y se va a focalizar, como les decía, en los arreglos institucionales para prepararse para el nuevo marco de transparencia, fortalecer esos arreglos institucionales y cómo fortalecer también el manejo de datos para la elaboración de los inventarios en este caso. Siguiente, por favor. Va a haber dos webinarios diferentes, virtuales. El primero ya se tienen las fechas, va a ser uno ahora en mayo en la región Asia y Pacífico y los otros en junio. El primer seminario va a abordar las sinergias a nivel nacional para recoger los datos para los informes de transparencia, pero también para otros informes que se hacen a nivel nacional, por ejemplo, para informar sobre los objetivos de desarrollo sostenible u otros instrumentos internacionales, como por ejemplo el marco de Sendai. Y la otra serie de webinarios va a estar justamente enfocado a cómo incorporar en los informes a la Convención los datos, la gestión de datos que se realiza en las oficinas nacionales de estadística. El CGE también tiene cursos en su plataforma virtual, que son cursos de entrenamiento para sus comunicaciones nacionales y también para poder participar en los análisis técnicos de los informes bienales de transparencia de los países en desarrollo como los nuestros. En la página web del CGE pueden encontrar todos estos recursos, todos estos manuales que tienen que ver con la transparencia, diferentes manuales que se fueron elaborando para preparar a los países en desarrollo. Hay un manual específico sobre arreglos institucionales, que es bastante extenso y traducido también en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas. Está también el manual previo al de transparencia, que es el manual sobre MRB, pero que bueno, que acumula conocimiento, o sea que no pierde vigencia.
Hay una caja de herramientas también que son diferentes experiencias de países en desarrollo, por ejemplo, en relación a sus arreglos institucionales, ¿no? Cómo fueron ellos organizándose para cumplir con el MRV y con el marco de transparencia. Y por último, señalar que también el CGE realiza evaluaciones de necesidades de fortalecimiento de las capacidades para la transparencia a través del análisis de las comunicaciones nacionales y los informes bienales de transparencia que van presentando los países. Se realiza anualmente una evaluación de cuáles son las necesidades de los países, teniendo en cuenta también los informes de los equipos técnicos de expertos que analizan los informes bienales de transparencia. Así que bueno, los invito a ingresar en la página del CGE, donde tienen un montón de herramientas y manuales que pueden ser de utilidad. Y por último, destacar que dentro de los materiales del CGE para la preparación de las comunicaciones nacionales están traducidos al portugués, que también se hizo con apoyo del Global Support Program en su momento. Están traducidos al portugués los materiales que tienen que ver con la preparación de inventarios nacionales para las comunicaciones nacionales. Bueno, muchas gracias. Por más información también se pueden referir a ese contacto del secretariado para tener más información sobre el CGE y sus actividades. Y yo también quedo a disposición ante cualquier consulta. Espero que hayan comprendido mi español. Gracias. Muito obrigada, Virginia. Uma apresentação excelente. Eu acho que deu muito bem para entender também. E, claro, que gostaríamos de seguir com essa boa colaboração também para multiplicar as capacidades e fazer bem uso desses tantos produtos muito úteis, e talvez também possa surgir outra colaboração, né, traduzindo os vídeos também, como você analisou. E, novamente, extremamente útil a sua apresentação. Muito obrigado por sua participação também. E já que estamos bastante avançados com o tempo desse seminário virtual, já quero seguir, mas também sinalizar que vamos disponibilizar também todas as apresentações, também depois para todos os participantes. E já vi que tem algumas perguntas no chat. Muito obrigado. Vamos responder depois na sessão de perguntas e respostas todas os seus assuntos. E, por favor, por favor, escreva mais perguntas e vamos falar sobre isso depois. Bom, então já podemos seguir com o nosso próximo palestrante, Vitor Góes Ferreira. Ele trabalha na UNFCCC e é o líder da equipe de transparência. Estamos muito felizes de que você está aqui com a gente nesse evento virtual. Você também participou ou traduziu o manual. Muito obrigado por nos dar mais perspectivas do tema de transparência para os SPIs e a COP. Eu vou agora passar a palavra para você e também mostrar a sua apresentação. Só um momentinho. Vitor Góes, bom dia, muito obrigado por estar aqui. Bom dia, Simone, Tiago e a todos os colegas. Eu ainda não estou vendo a apresentação, mas eu posso começar, não? Pode, já vou. Portanto, primeiro, eu não sou líder da transparência, sou líder de transparência da parte dos inventários de emissões.
Portanto, o objetivo é apresentar de uma forma muito breve, informação acerca do tema transparência. Pode seguir para o próximo slide. Acerca do tema transparência, tal como está a ser considerado pelos órgãos subsidiários, em sigla em inglês SB, e pela Conferência das Partes, cuja sigla em inglês também é COP, da Conferência das Alterações ou Mudanças Climáticas. Na realidade, muitas coisas ou eventos esperam-se nos próximos meses, portanto, vai ser uma área com muita atividade. Apenas relembrando, o foco principal das atuais negociações de transparência tem como origem um mandato que está associado às regras, às modalidades de procedimento e guias que, quando foram aprovadas em Katowice. Tal como está numa decisão, ficaram por acordar ou por adotar nessa data alguns elementos de operacionalização. São as tabelas comuns para o reporte de inventários de gases com efeito de estufa. No fundo, é informação quantitativa sobre os inventários. Também tabelas para reportar o progresso na implementação dos NDCs, que é o segundo, é o 11B. E o terceiro também são tabelas para o reporte dos chamados meios de implementação, que são informação acerca da parte da transferência do financiamento, da parte do financiamento pelos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, a transferência e o desenvolvimento de tecnologia e a capacitação dos países desenvolvidos. Também tem um conjunto de tabelas, também estão a ser discutidas. Também associado a isto, dentro da parte de transparência, duas partes. Uma delas está mais desenvolvida, que é a estrutura e conteúdo do Documento Nacional de Inventário. É um documento que será parte também do BTR, do relatório de transparência bianual. E também da parte do treinamento para especialistas que participam na revisão técnica, que é uma área que ainda está por acordar. E que também, já agora, provavelmente o CGE pode ter um papel ativo aí, no seguimento da apresentação da Virginia. Estas decisões são decisões importantes. Na realidade, parecem tabelas, mas na realidade é através das tabelas que esta informação é fornecida e, portanto, são essenciais. É essencial que haja um acordo nestas tabelas e também no treinamento e nos formatos de report, de forma que esta informação seja submetida ou entregue ao secretariado e depois os grupos técnicos consigam revisar os inventários. Os inventários e os relatórios bianuais. Assim, o objetivo, por várias razões, o report, os primeiros relatórios têm que estar prontos até ao final de 2024, mas como há um certo tempo para desenvolvimento destes materiais, a decisão é que exista uma decisão, quer dizer, o mandato é que exista uma decisão em Glasgow, na terceira CMA, que estava prevista para o ano passado e agora está prevista para este ano, em novembro. Portanto, em Madrid, portanto, isto é um objetivo e tem a ver com o mandato e tem a ver também com a necessidade de desenvolver os materiais. Eu penso que se pode mudar para o próximo slide. Okay.
Como sabemos, durante a última COP em Madrid, no final de 2019, houve um certo desacordo e não foi possível refletir o progresso efetuado nas negociações sob a forma de conclusões. Por causa disso, e de acordo com as regras das negociações, que é muitas vezes falado que é a regra ou Rule 16, não foi acordado nenhum trabalho entre as COPs, entre a COP de Madrid e a COP de Glasgow, e nem também para os SBs, e nem foi requerido nenhum trabalho ao secretariado. E muitas vezes para estas áreas muito técnicas, é esta faceta, esta componente técnica que permite um desenvolvimento e que suporta uma negociação. Portanto, há uma certa urgência dos países, uma certa urgência do avanço destas áreas. Outra área que também está em discussão, que não tem a ver com transparência, mas é muito falada também, é o chamado artigo 6º, que tem a ver com os mecanismos cooperativos e talvez no mercado de carbono, e também é um dos pontos em discussão. E o que é que acontece? Mesmo nestas condições de falta de mandato explícito, o Subset Chair, eu não sei qual é a terminologia em português para Chair, talvez presidente, agora não me recordo bem, mas o Subset Chair, que é o Dossi Mpano, que é da República Democrática do Congo, o atual Subset Chair, e muitas vezes com o apoio do Bureau da COP, que é um grupo juntando várias partes do secretariado e a parte regional dos países, decidiram ou tomaram a iniciativa de ter várias atividades. A primeira talvez a primeira relativa à transparência foi os chamados Climate Dialogues 2020, que tiveram lugar em novembro de 2020. E nesta parte dos inventários e da parte também dos NDCs, ocorreram, e da parte financeira também, houve 3 diálogos informais às tabelas, e depois houve também umas consultas informais pelo SAPSTA e ainda 2 eventos, em que no fundo os eventos foram mais técnicos, em que os países apresentaram a sua visão sobre as tabelas. Mais recentemente, também por iniciativa do Subset Chair, mas em coordenação com o Bureau, ocorreram 2 grupos de trabalho, ou workshops técnicos informais, foi no princípio deste mês. Também, novamente, para cada um dos tipos de tabelas, inventários, NDCs e a parte financeira. E o que talvez tenha sido mais importante nestes inventários, continuam a ser informais, continuam a ser totalmente técnicos, não são negociações do ponto de vista estrito, e foram realizados também virtuais, como os outros também foram realizados de forma virtual, tendo por base as submissões dos países, algumas delas voluntárias, encorajadas pelo Subset Chair. Foi preparado um documento técnico sintetizado as submissões, e particularmente para a parte dos inventários que aí eu sigo e sou responsável, foi possível apresentar o conjunto total das tabelas a reportar, ou pelo menos das tabelas potenciais, e discutir em detalhe como aplicar a flexibilidade, que é um conceito importante para os países em desenvolvimento, no reporte da informação. No entanto, como eu disse, foi um debate técnico que pode auxiliar os países partes, mas foi-se claro, mesmo das conversas havidas, que não são negociações e que não são refletidos em documentos oficiais. Mais recentemente,
esta parte final, o Bureau da COP decidiu em conduzir a próxima reunião dos órgãos subsidiários, que geralmente ocorre no final da primavera, entre 31 de maio e 17 de junho deste ano, portanto, em cerca de uma semana e meia. A reunião será informal, as decisões não serão tomadas até as partes se encontrarem em pessoa, e apenas documentos informais capturando o progresso poderão ser produzidos. Também não, já agora posso dizer que não serão organizados side events. O tempo está correndo. Então pode mudar para o próximo, Obrigado. slide? Obrigado. Eu não vou apresentar em slide, mas o que interessa aqui é que existem vários sites na página do NFCC em que existe informação útil sobre a parte da transparência, nomeadamente existe uma página dedicada sobre assuntos metodológicos de transparência, em que a atualização das discussões se encontram e vão ser refletidas aí. Portanto, penso que basicamente é isto que eu tinha isto para apresentar. Podem consultar a página e pronto, e continua apenas. Esta parte não é tão importante, é apenas permite ver outros registros. É uma página, é um site do NFCC em que permite verificar eventos que existam. Existem outros eventos, termino só dizendo que existem outros eventos relativos a esta área, alguns organizados pela OCDE, outros pelas presidências da COP, que também estão sendo planeados e podem seguir. Muito obrigado, Simone, peço desculpa pelo excesso de tempo. Obrigado. Não, de nada. Muito, muito obrigado, Vitor. Muito interessante e sim, informações muito úteis também. Eu agora vou trocar a apresentação de novo e quero informar que chegamos a mais de 30 participantes aqui no evento. Muito bem-vindos a todos de novo e passo a palavra para o Tiago agora. Obrigado, Simone. Eu vou imediatamente passar a palavra para o doutor engenheiro Arthur Trindade, para que ele possa fazer a partilha das experiências de São Tomé e Príncipe. Arthur, por favor. Obrigado, Simone. Bom dia a todos. Vou falar sobre e só que tenho que lamentar que nesse momento estou sem energia, estou a utilizar a internet e rede móvel e se alguém me telefonar nesse momento poderia ser interferido. Peço desculpa nesse sentido. A energia acabou de ir, não posso fazer nada ao respeito. Sim. Próximo slide. Bom, basicamente, deixa-me apresentar, né? Eu sou engenheiro em telecomunicações. Desde o primeiro inventário até o último inventário, que é o quarto inventário que nós estamos a elaborar, participei como membro das equipas que elaboraram o inventário, né? nos quatro inventários. E nos dois últimos, que é o terceiro e quarto, atualmente sou o team leader do inventário. O que tenho preparado para vocês hoje é falar sobre o inventário de São Tomé e Príncipe, né? Vamos falar também da experiência de São Tomé, que tem a ver com as fases de elaboração. E uma segunda parte, vou falar dos constrangimentos e desafios que nós temos. E também uma terceira parte, não vou apresentar, mas sim vai ficar na apresentação como informações a título para quem quiser aproveitar essas informações e conhecer o resultado do inventário de São Tomé e Príncipe, tendo em conta o fator tempo. Próximo slide. Sim, dentro dos inventários que existem em São Tomé e Príncipe, né, até então, nós já elaboramos 3 inventários, né, que foram no âmbito das comunicações nacionais, e
e a metodologia utilizada foi as diretrizes do IPCC de 1996. Já no terceiro inventário, nós queríamos mudar a metodologia para a IPCC 2006, mas tendo em conta alguns fatores, mesmo em termos de formação, então fomos obrigados a continuar com a metodologia de 96. Atualmente está em curso o quarto inventário, que é no âmbito do projeto BioAir. Já neste inventário, nós sim mudamos a metodologia para 2006. E esta mudança de metodologia fez com que também provocasse algum atraso, né, na conclusão do quarto relatório. Se não fosse por causa disto, se calhar nós já teríamos o relatório concluído. Também há outros fatores também que levaram ao atraso do relatório, que tem a ver com a questões de dados, questões de Covid, e mais adiante eu vou falar dos constrangimentos que normalmente acontecem no nosso inventário. A seguir. Dentro das equipas que elaboram o inventário, né, normalmente há uma média de cerca de 20 pessoas que elaboram o inventário de São Tomé e Príncipe, e depois também temos cerca de 20 pessoas que pertencem à equipa de segmento de avaliação, que faz acompanhamento dos trabalhos. Próximo slide. Há algum atraso na mudança do slide. Em termos de arranjo institucional, nós temos no topo da cadeia, que é o Ministério de Tutela, né? Depois nós temos o Instituto Nacional de Meteorologia, que basicamente é a unidade de coordenação do projeto das comunicações nacional. Depois, a seguir, criou-se uma figura, que é o time líder. Essa figura só aparece a partir de 2012, né? E depois, também, logo a seguir, temos os time líderes dos grupos setoriais e os expertos nacionais que preparam os relatórios setoriais. Depois também nós temos o Comitê de Avaliação de Segmento, que já falei, que faz acompanhamento dos trabalhos, e também a revisão e validação externa. Quer dizer que o nosso inventário também é submetido para revisão e validação externa. Próximo slide, por favor. Em termos de aquilo que é a nossa experiência para a elaboração dos inventários, né? Basicamente, as etapas que nós fazemos são essas etapas que estão cá presentes, né? Mas essas etapas foram mudando com o andar do tempo, né? Já a partir do terceiro inventário e quarto inventário, nós introduzimos uma figura que consideramos que veio melhorar muito aquilo que é a elaboração do nosso inventário, que é a figura do time líder. Antes não havia essa figura, só aparece a partir do terceiro inventário, e também esta figura está presente no quarto inventário. Também nós introduzimos um procedimento de recolha de dados com vista a garantir a fiabilidade dos dados. Antes não era assim. Isso veio também permitir com que os dados fossem mais fiáveis. Depois de recolher os dados, nós fazemos análise e tratamento de dados, né, com base nisso que nós definimos então o ano de referência, né, porque há anos que nós não temos dados uniformes para todos os setores, então definimos o ano de referência com base nos dados que recebemos. A metodologia também utilizada no terceiro inventário foi 96, como já falei, mas no quarto inventário nós mudamos a metodologia e o nível de referência é o nível 1 que nós usamos para as duas metodologias. O software também que nós usamos é da convenção, IPCC 1996, e para o quarto inventário nós usamos o software da IPCC 2006. Próximo slide. Também, para a melhoria do nosso inventário, nós também tivemos em conta as considerações e recomendações dos revisores do último inventário, que era de 2005, né? Então, nós fizemos toda essa alteração para o terceiro inventário. Nós também recalculamos as emissões para os anos anteriores. Era necessário fazer os recálculos, porque havíamos cometido alguns erros no passado. Depois disso, é feito os relatórios setoriais e a respectiva compilação, que é feita através do time líder e os líderes setoriais. Uma vez compilado o relatório,
e os relatórios setoriais, nós submetemos para verificação. Primeiramente enviamos para o Comitê de Seguimento e Avaliação, depois também enviamos para os especialistas internacionais. No caso do terceiro inventário, nós contamos com o apoio e colaboração do professor Mauro Meirelles e também a doutora Inês Mourão, uma portuguesa. Nós também submetemos já aos especialistas do Programa Global do Apoio à Comunicação Nacional para fazer a devida revisão. Com base nos comentários que nós recebemos, fazemos a correção no inventário e depois submetemos então para a validação oficial do inventário. Basicamente são as etapas que nós fazemos para a elaboração do nosso inventário. A seguir, próximo slide. Agora vou falar daquilo que é constrangimentos e desafios que nós temos, ou que nós constatamos durante a elaboração do inventário e o que é que nós pensamos que poderá ser feito para a melhoria do nosso inventário. Em termos de constrangimentos, basicamente são dois grandes constrangimentos que nós temos, que é a nível de dados. Infelizmente a conexão ficou muito mal. Sempre temos que recorrer novamente. Agora, pode seguir? Um momento só, eu vou mudar só da rede de energia, vou mudar. Só um minuto. Não estou ouvindo. Só um minuto. Já me ouve? Sim, alô? agora sim. Agora sim. Sim, já mudei de rede, estou agora rede de internet fixa. Ótimo. Acabou de chegar energia. Sim, aquilo que eu falava de constrangimento, são dois grandes constrangimentos, que é a nível de dados e a nível de consultoria. Os setores fornecem dados incompletos, os consultores têm que recorrer à estimativa de dados, e muitas vezes a estimativa não é bem feita. Em termos de fiabilidade de dados, nós quando fazemos cruzamentos com outras fontes, vemos que os dados, existe disparidade de dados, né? Com isso, perdemos algum tempo de voltar novamente à fonte de origem, no sentido de discutir os dados com eles até chegarmos a um consenso em termos de dados. Também a demora de entrega dos dados faz com que atrasamos bastante. Estamos a falar de 3 a 5 meses ou mais, só para a entrega de dados. Também em Santo Tomé não existe uma plataforma de base de dados onde possamos recorrer diretamente e receber os dados, né? Isso é uma lacuna muito grande. Os setores não possuem estatística organizada, os dados pertencem a um quadro individual dentro do setor e muitas vezes é difícil nós obtermos esse dado com muita urgência. Também nós temos um problema com a recolha de dados para o setor de floresta. A estimativa dos dados é muito complicada e é preciso nós termos apoio de um especialista internacional que possa vir ajudar-nos a fazer uma estimativa como deve ser feito. Em termos de consultoria, nós temos falta de atualização técnica adequada dos consultores, né? Os consultores têm alguma dificuldade em manuseamento dos softwares que estão disponíveis e também a questão da análise de incerteza. Há também pouco conhecimento do manual do PCC, talvez por causa da tradução, né? Está em língua inglesa, francesa ou espanhola. Isso também dificulta com que os consultores possam apropriar-se melhor do manual. Também há pouca habilidade no manuseamento do Excel. As pessoas não têm muito conhecimento de informática. Isso também dificulta um pouco quando estamos para fazer o cálculo das emissões. Os consultores são, muitas vezes, consultores independentes e estão ligados aos seus respectivos trabalhos ou serviços, e isso faz com que depois não haja disponibilidade quando a equipa quer reunir-se para trabalhar. Próximo slide. Em termos de desafio, o que é que nós pensamos para a melhoria do nosso inventário? O que nós queremos, de facto, é que, de facto, haja uma instituição, né, que possa fazer os inventários e acompanhar aquilo. Por isso, já se elaborou uma proposta do sistema RVE, né, que foi feita em 2016 e foi atualizada também em 2019. Né? Com base nessa proposta, se calhar, poderíamos melhorar a forma de fazer o nosso inventário. Né? Para isso, é necessário elaborar uma legislação adequada, né? Dotar recursos materiais e financeiros para garantir a sustentabilidade desse sistema MRV, criação de uma base de dados ou uma plataforma para ter os dados, e quando nós precisamos de dados, não pedir os dados quando vem o projeto
das comunicações nacionais, mas sim, podemos recorrer diretamente aos dados. Também, outra questão que é importante é a formação e capacitação dos quadros, né? Claro, é óbvio que sempre recebemos formação, mas nós temos grande dificuldade no setor de floresta. É preciso que haja um apoio de um perito internacional que visa nos apoiar no setor da floresta e também nas questões de incertezas. Pode avançar, eu acho que é o último slide. Sim, se puder encerrar, Arthur. Sendo assim, muito obrigado. Né? Este capítulo, para quem quiser poder acompanhar depois, quando receber a apresentação, ver as informações sobre os resultados das emissões. Muito obrigado e peço desculpa pela energia. Muito obrigado, Arthur, pela apresentação e ressalto todos também que o material vai estar disponível, então esses slides adicionais de São Tomé e Príncipe, com a experiência de São Tomé e Príncipe, estará disponível a todos. Eu imediatamente, então, passo a palavra para o Ponto Focal Nacional do Brasil, para o UNFCCC, representante do Itamaraty, Dr. André Maciel. Por favor, André. Obrigado, Tiago. Bom dia e boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar os colegas do Núcleo Lusófono, os demais panelistas e os participantes desse seminário virtual. Falar em português numa reunião internacional é uma satisfação especial e é com essa satisfação que eu tomo a palavra aqui hoje. Eu queria agradecer pelo convite do Núcleo e parabenizar o Tiago, Simone e a equipe toda por esse trabalho importante que vocês realizaram e realizam. Para a gente, no Brasil, o lançamento da tradução para o português desse manual técnico de preparação para a implementação da estrutura de transparência aprimorada no âmbito do Acordo de Paris é um passo de extrema importância para o fortalecimento das capacidades nacionais dos países lusófonos, né? Nesse sentido, a gente agradece o apoio do governo da Bélgica, que possibilitou a tradução do material. O Núcleo Lusófono tem sido um exemplo muito bem sucedido de parceria ambiental envolvendo países de diferentes realidades e agências internacionais em torno de um mesmo propósito, qual seja de promover melhores práticas de transparência e relatos em mudança do clima. Por que são importantes os relatos e obrigações de transparência, né? De maneira resumida? As obrigações de transparência e relato junto à Convenção do Clima e o Acordo de Paris nos permitem traçar um panorama dos esforços e necessidades de cada parte do acordo, com relação não só às emissões de gases de efeito estufa e às ações de mitigação e adaptação, como também às lacunas e necessidades financeiras, um ponto importante, tecnológicas e de capacitação, principalmente com relação aos países em desenvolvimento, né? Esse é um ponto muito importante sempre no discurso brasileiro. Os relatos de transparência também são importantes porque fomentam o conhecimento do estado atual do esforço global do clima, ao mesmo tempo em que criam um ambiente de confiança e parceria entre as partes da convenção, né? Como nós sabemos, o principal fator dentro da convenção são os esforços nacionalmente determinados, e sem transparência a gente limita o potencial da convenção, naturalmente. Para que a gente tenha um melhor panorama possível, é essencial que fomentemos internacionalmente a criação de capacidade técnica e transparência. E o Núcleo Lusófono tem cumprido essa missão de maneira exemplar nesse fortalecimento dessa capacidade, né? Eu sempre tentando ser breve, né, já que a gente está com o tempo avançado, eu tentaria resumir quais são os principais pontos da experiência brasileira em transparência, né? Recentemente, em dezembro do ano passado, o Brasil enviou ao Secretariado da Convenção a nossa 4ª comunicação nacional e o nosso 4º relatório de atualização bienal, né? E, com isso, o Brasil se tornou um dos poucos países em desenvolvimento a ter entregado os 2 documentos em 4 ocasiões ao longo dos anos, né? Isso foi fruto de um esforço muito grande interno, envolvendo um grande número de profissionais, seja do governo, seja da iniciativa privada. No caso brasileiro, especificamente, a elaboração da comunicação nacional
é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, na nossa sigla, né? Que tem uma coordenação geral de ciência do clima e sustentabilidade, que é quem implementa e realiza esse trabalho. Para os senhores terem uma ideia, esse processo envolveu mais de 400 especialistas de mais ou menos 200 instituições, incluindo aí instituições acadêmicas de pesquisa, governamentais, instituições privadas e instituições não governamentais da sociedade civil. Isso tudo ao longo dos últimos 4 anos, né? O trabalho também contou com o apoio técnico e científico da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais, Rede Clima, né? Que é composta por cientistas nacionais e pesquisadores de mudança do clima. O financiamento do projeto coube a cooperação técnica internacional prestada pelo GEF, né, pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, e que tem o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, como agência implementadora aqui no Brasil. Como parte do processo de garantia de qualidade, os principais relatórios técnicos desenvolvidos na comunicação foram objeto de consulta pública a especialistas não envolvidos diretamente nos estudos, para garantir maior transparência. O documento também foi analisado pelas áreas técnicas de 7 ministérios: Ministério da Agricultura, a Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Regional, de Economia, de Infraestrutura, obviamente de Meio Ambiente, Relações Exteriores e Saúde. Esse processo de consulta contínua aos demais ministérios durante a elaboração da comunicação garantiu maior celeridade na sua aprovação, né? E foi uma experiência positiva que a gente pode partilhar hoje aqui com os demais países do núcleo. Com relação específica ao desenvolvimento do relatório de atualização bienal, né, o BUR, na sigla em inglês, no Brasil, o esforço de coordenação e elaboração cabe a nós aqui no Ministério de Relações Exteriores, como ponto focal nacional da convenção. Nós contamos com o apoio da coordenação técnica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e com aportes de outros ministérios diretamente envolvidos em ações de mudança do clima. A elaboração dos anexos técnicos de rede da Amazônia e do Cerrado, por sua vez, cabe ao Ministério do Meio Ambiente especificamente. A experiência de elaborar, ao mesmo tempo, a comunicação nacional e o BUR, para entrega simultânea à convenção, se mostrou positiva, porque permitiu o melhor aproveitamento de dados coletados e das informações produzidas internamente. Por outro lado, produzir esses 2 documentos de elevada importância trouxe desafios pelo grande volume de trabalho necessário e pela constante necessidade de coordenação, né? Isso imobiliza o tempo de muitos funcionários para se dedicar ao tamanho dos documentos. De todo modo, o marco fortalecido de transparência, a gente entende, trará novos desafios para todos nós. Nós estamos dispostos a continuar nessa cooperação com os colegas de língua portuguesa e agradecemos mais uma vez o trabalho do núcleo. Eu sei que a hora já está adiantada, mas eu e minha equipe, a gente fica à disposição para debater e trocar informações sobre essas experiências no futuro, quando for cabível e do interesse dos outros membros. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, André, pela excelente apresentação. Realmente é impressionante o esforço relatado que o Brasil tem feito ao longo desse tempo, envolver mais de 200 instituições para fazer os documentos realmente um desafio enorme, né? E, sem dúvida nenhuma, queria agradecer também pela precisão no tempo de apresentação. Infelizmente, devido ao adiantado da hora, a gente vai ter alguma dificuldade até porque o prazo do evento expira agora em 1 minuto, da gente realmente atender todas as perguntas que foram colocadas no chat de forma oral aqui. Mas nós, Simone e eu, nos comprometemos para cada um que fez perguntas no chat, que a gente vai fazer o encaminhamento das perguntas aos palestrantes e encaminhar. Nós temos os contatos de e-mail e telefone de cada um dos participantes também por e-mail para vocês.
Simone, por favor, passo a palavra. Muito obrigado, Tiago. Desculpa por agora não ter mais tempo para as suas perguntas, mas como o Tiago já disse, vamos responder a todos. E sim, quero dizer muito obrigado a todos os participantes pelo seu tempo, pelas perguntas e aos palestrantes também pela participação e a contribuição muito útil, muito interessante saber das suas experiências e do seu trabalho. Quero dizer que chegamos aos 40 participantes no total. Muito, muito obrigada. Estamos felizes e é um prazer de ter cada um de vocês aqui. Também gostaria de pedir a todos, por favor, avaliem o nosso seminário. O que foi bom, o que foi ruim, como podemos melhorar, são só 3 minutinhos. Já coloquei o link no chat e sim, para nós seria muito importante para continuar melhorando e também incluir os temas nos próximos eventos que realmente importam vocês. Obrigado a todos que participaram, obrigado. É uma honra para nós e obrigado também aos organizadores, ao Damiano, ao Gert, também a Marta, ao Tiago, obrigado. E sim, por favor, não esqueçam de avaliar o evento e fiquem atentos aos novos eventos que vamos fazer. Obrigada pela disponibilidade e participação de todos e desejo um ótimo dia para todos. Obrigado. Obrigada, Tiago. Qualquer coisa, estamos à disposição. Bom dia para vocês. Muito obrigado. 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 Bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada. Bye, bye. Obrigada, Virginia. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos e todas. Até a próxima. Obrigada. Uma dúvida, as apresentações e o manual técnico serão enviados por e-mail? Sim, vamos mandar por e-mail. Ah, maravilha. Todos que Então. se inscreveram e participaram hoje. Tá bom, muito obrigada e parabéns pelo evento. Obrigada a você. Hello. Obrigado.